agrofloresta, como nós trabalhamos na agricultura sintrópica, é uma forma de você associar espécies muito diferentes, de ciclos de vida diferentes, de tempos de colheita diferentes numa mesma área. Isso começa desde a hortaliça, que se colhe como rabanete, que se colhe com 30 dias, 35 dias, até um mogno, que eu vou aproveitar a madeira dele com 25 anos. Então essa associação é que a gente chama de agrofloresta bem diversa, ou agrofloresta biodiversa, ou no caso, para colocar todo o sistema, simplificando e diferenciando ele de outros, nós estamos chamando de agricultura sintrópica. Que eu também assim, explico esse nome, agricultura sintrópica, falando que é uma forma de você colocar os conceitos da agroecologia todos juntos na prática, né? Então essa agroecologia, ela se distingue da agricultura orgânica, por exemplo, porque ela tem um passo a mais, que se chama redesenho. O redesenho na agroecologia é você perceber como é que é o ambiente que você está trabalhando, e para que você tenha permanência nele, para que você possa permanecer incluído nele durante muitos anos ou séculos, você precisa redesenhar a agricultura que era feita ali. Então esse redesenho, a agroecologia, assim, ela já prevê esse redesenho, porque ela também já estudou em sistemas muito antigos que a humanidade pôde sobreviver em ambientes durante séculos, né, ou até milênios, fazendo redesenhos muito inteligentes, como os arrozais da Tailândia, como os terraços dos Incas, e para dar alguns exemplos, né, bem conhecidos. Existem muitos outros sistemas tradicionais de agricultura que fizeram redesenhos inteligentes. Agora a agrofloresta tem uma vantagem, ao meu ver, que a grande parte do mundo é florestada, pequenas partes só próximo dos polos que não tem floresta, ou então no centro de desertos. E a gente pode usar a dinâmica da floresta a favor da agricultura. É isso que a gente pretende fazer e faz, né? E procura adaptar para cada lugar, para cada condição climática. O principal diferencial que eu vejo em termos da agricultura em geral é você mostrar que é possível trabalhar com a diversidade maior, né? Como a natureza faz. Quando você deixa de capinar um pedacinho desses aqui, vão surgir às vezes 30, 40 espécies. Então, com o tempo, né? Vamos dizer, com 2 anos. Tem um sistema lá que eu plantei na Embrapa, numa área degradada. Em 2 anos já tinha 54 espécies. Eu plantei só 36. Então entraram outras, né? Então a natureza faz isso o tempo todo. Então a gente mostrar que é possível trabalhar com a diversidade mais alta, você já está num caminho melhor. Esse ambiente com cacau encerrado. Quando o João me disse que estava plantando cacau, eu sei que ele é corajoso, né? Mas eu falei, vamos ver, né, o que dá aí. A agrofloresta para recompor o ambiente, para restaurar áreas degradadas, né? Isso eu mostrei na Embrapa com aquele sistema que eu plantei em 99, mas assim é mais rápido. Lá hoje, você não viu, né? Lá hoje tem uma florestinha. Tem uma florestinha, o pessoal considera uma matinha, né? Mas era uma área degradada quando eu comecei. Isso aqui mostra que a mudança que houve no ambiente é uma coisa realmente significativa. E aqui são 3 anos de manejo, quer dizer, você conseguir toda essa mudança no ambiente só com 3 anos é uma coisa que merece ser vista com mais cuidado. Assim. Não é por ser cacau, mas o que nós estamos vendo? Cacau, café, plantas exigentes, cítricos também são, não tanto quanto esses primeiros, mas são plantas exigentes. E também de água, né, como a bananeira, estão convivendo muito bem. E como funcionam os estratos? Bom, esse é um conceito às vezes difícil para quem não pensou nisso ainda, né? Mas a floresta tem degraus, como se fossem andares, né? Então os estratos são isso, por exemplo, o café. O café é uma planta de subbosque, ou seja, ele vive sob a sombra de árvores, né? Na natureza ele é assim. Então nós estamos trazendo o café para uma condição que é favorável a ele quando você planta também ele no subbosque. Ele vai ficar muito mais tempo produzindo bem e vivendo melhor quando ele estiver nessa condição, né?
Ele tem menos estresse, tem mais condição de produzir mais com menos insumos. Da mesma forma, todas as outras espécies elas se organizam nessas camadas, que são de acordo com o ciclo de vida e principalmente com a necessidade de luz e de nutrientes de cada uma dessas espécies. Então aqui não sei se você pode mostrar para cá, Paulo. Aqui tem um bom exemplo de vários estratos, né? Lá em cima o eucalipto, estrato emergente, que é uma planta que vai precisar sempre de luz intensa. Ela não aceita ficar sombreada por nenhuma. O eucalipto vai ficar por cima de todos. Ele vai rapidamente subir. E isso tem plantas, inclusive, de ciclo curto que também são emergentes, como o milho. Ele não vai aceitar nenhuma espécie de sombreamento. Logo abaixo do eucalipto, aqui é a copaíba. É uma planta de extrato alto. Essa aqui. É uma planta de extrato alto, ou seja, ela fica com a parte da copa sempre no sol, mas ela aceita a convivência com outras bem próximas dela, no teto da floresta. Então ela ocupa o teto da floresta. Às vezes ela demora para chegar lá, ela vai se desenvolvendo até chegar no extrato alto. Ela não é tão exigente como o eucalipto de luminosidade. Aí tem plantas do extrato médio, como esses cítricos. Esses citros aqui, né? Os cítricos em geral são plantas de extrato médio. Então elas vão poder viver sob a copa de plantas do extrato alto e do extrato emergente. A bananeira também aqui ocupa o extrato médio. Bem que em alguns lugares ela está fazendo o papel de extrato alto, mas ela é do extrato médio, com a grande maioria das variedades. Depois nós temos o extrato baixo, que é onde está o cacau, onde está o café. São plantas que vão exigir sombra de outras. Exigem sombra de plantas do extrato alto principalmente. E emergente. E ainda tem o extrato rasteiro, que aqui praticamente não está ocupado, mas que pode ser aproveitado e deve ser melhor aproveitado nas nossas agroflorestas. Que aí você tem o aproveitamento completo da luz do sol. Que o único limitante que a gente tem para produzir na Terra é a luz solar. E a luz solar, com 1% da luz solar, todos os processos bioquímicos da vida acontecem, né? Então a gente tem uma grande quantidade de luz solar ainda não aproveitada, que uma parte é refletida e volta quando o solo está muito mal coberto, a cobertura do solo está muito inadequada, né, com desertos, por exemplo. Grande parte dessa luz solar é perdida de volta para a atmosfera e uma parte para o espaço. Grande parte se transforma em calor e a gente não aproveita nos ciclos vitais. Se você tem toda essa estratificação, esse cuidado de usar a espécie de vários estratos, você está aproveitando muito melhor um insumo que é a nossa grande riqueza, né? E também aproveita melhor a água, porque quando um sistema está bem estratificado, a água também vai ser melhor aproveitada. Porque além de eu ter esse cuidado com a estratificação, eu vou ter o cuidado com a cobertura do solo, né? Mostra aqui. O solo sempre coberto por matéria orgânica é fundamental para você ter uma atividade biológica. Olha aqui os bichinhos que estavam vivendo debaixo desse tronco da bananeira, que já está bem seco, mas mesmo assim ainda ele serve para abrigar a fauna. Isso aqui é macrofauna do solo, são animais visíveis a olho nu. Eles estão trabalhando mesmo nessa hora, perto do meio-dia. Tem uma diferença enorme em relação ao solo que estiver completamente descoberto lá fora, que pode estar agora, numa hora dessas, com mais de 70 graus, onde nenhuma vida já é possível, não é mais possível. Então essa estratificação ela tem um efeito cascata, vamos dizer assim, né? Quanto mais tempo passa, melhor os efeitos dela, que é o que a floresta faz. Uma floresta ela não estraga os lugares como a agricultura nossa em grande parte faz. Ela melhora os lugares, ela melhora o microclima, melhora ele distribui melhor as chuvas, ela faz com que
o ar não seja tão seco como no caso do cerrado, ele tem uma umidade mais favorável, você vai ter condição de um número muito maior de espécies poder viver naquele lugar, e principalmente espécies que produzem madeira, que vão ser as principais melhoradoras de solo. Quando uma árvore cresce, os galhos dela começam a cair, depois um vento derruba grande parte da copa, aquela madeira que vai para o chão é um dos principais insumos, vamos dizer assim, se a gente puder chamar de insumo, né, da natureza, para que a vida continue existindo. Ou seja, ela vai criar solo mais rico do que era anteriormente, né? E isso acontece sucessivamente ao longo do tempo. Em cada clareira que é formada, existe essa renovação, de sempre espécies mais exigentes poderem colonizar aquele lugar. Então, se você vê o café, uma planta tão exigente, produzindo no meio da seca no Cerrado.